Capítulo 29, Verdadeira magia e magia falsa. O que você quer dizer com verdadeira magia? Disse Lith. A essa altura ainda é muito cedo para contar. É claro que se você estiver muito curioso, pode olhar para minha mente agora, mas eu não sei o quão útil poderia ser. Lith fundiu sua mente com Solos, descobrindo que ela não estava exagerando. Sua mente estava cheia de si, mas, examinando constantemente os fatos, revisitando as memórias, fazendo uma especulação após a outra antes de descartá-las. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu preciso de duas coisas. Primeiro, todos os livros sobre a história da magia que você pode encontrar. Segundo, precisamos sair daqui e fazer alguns experimentos. Vou explicar tudo mais tarde. Lith foi até Nana, pedindo ajuda. Claro, eu tenho um livro de história mágica. Mas não é um assunto tão interessante, então só comprei um que cobre os últimos 200 anos. Isso é o suficiente para você? Lith balançou a cabeça. Você pode entrar em contato com o Conde Lark e perguntar se posso pedir mais emprestado dele. Você com certeza é um excêntrico. Primeiro você me implora para lhe ensinar mágica. Eu nunca implorei. Foi você quem se ofereceu para me ensinar e eu aceitei. Nana fingiu não ter ouvido nada e continuou. E agora que você tem a oportunidade de praticar mágica real, quer se enterrar nos livros de história? Depois de refletir sobre o que você me contou e o que Magus Lothar escreveu, entendi que precisava entender o passado para compreender o presente e planejar o futuro. Lith improvisou, desenterrando um antigo lema da família. Faz sentido, mais ou menos. Nana concedeu. Vou entrar em contato com Lark através do amuleto de comunicação e ver o que posso fazer. O Conde também tem um? Lith perguntou surpreso. Não é algum tipo de segredo ou algo assim? Nobres, comerciantes, soldados, não importa sua formação, contanto que você possa pagar o preço, você pode conseguir um. Lith agradeceu a Nana antes de voltar para a sala de estudo. O livro foi muito detalhado, registrando pontos de virada históricos e conhecimento. Lith não sabia exatamente o que eles estavam procurando, então ele leu com atenção, examinando apenas as partes sobre conflitos entre países ou associações de magia. Em vez disso, ele se concentrou em estudar a vida de magos influentes, arquimagos e magos. Depois de passar algumas horas pesquisando o passado, ele já havia encontrado um padrão recorrente na ascensão dos reis magos. Alguns foram reconhecidos como gênios desde tenra idade. Mas a maioria deles começou a ser considerada medíocre, na melhor das hipóteses, nunca alcançando resultados notáveis até que, em algum momento, seu talento simplesmente disparasse. Geralmente acontecia entre os 30 e os 40 anos de idade, bem depois do suposto auge, quando a comunidade mágica praticamente se esquecia deles. Obviamente, o autor não tinha ideia do que causou tal reviravolta, então ele apenas apresentou as teorias mais populares na época. Pena que esses parágrafos se pareciam mais como uma obra de ficção do que com relatos da história. Segundo alguns rumores, Magus Elista se casara em segredo com o deus da magia, enquanto outros alegavam que ela havia encontrado um amuleto místico de uma civilização perdida que era capaz de lhe conceder mana ilimitada. O mesmo aconteceu com Magus Morgania e Frigik. Um começo obscuro, seguido por um aumento repentino de poder e glória, sem explicação plausível fora dos contos de fadas e dos encontros divinos. Será que isso era o que Solos estava procurando? Talvez o que os tenha mudado não tenha sido um golpe de sorte insano, mas a descoberta da verdadeira magia que Solos mencionou antes. Lith estava prestes a fechar o livro, tendo acabado os magos, quando Solos o deteve. Vire a página, por favor. Lith não sabia o porquê, mas fez o que foi instruído. Ao ler rapidamente a página, ele notou que se tratava de alguns distúrbios em um local distante, durante o qual vários magos de baixa patente haviam morrido. Solos o fez virar todas as páginas até o livro terminar. Já era hora do almoço, então Lith começou a voltar para casa. Você encontrou algo importante? Sim, acho que sim. Só preciso que realizemos alguns experimentos para testar minha teoria. Se eu estiver certo, depois de experimentar a diferença entre magia falsa e verdadeira, você será capaz de entender meu raciocínio.
Espero que, assim que o fizer, possa me ajudar a preencher os buracos que não consigo explicar. A mente e o coração de Lita estavam em tumulto, a estrada parecia se estender sem parar à sua frente. Mesmo quando ele se sentou ao redor da mesa junto com sua família, ele foi incapaz de esconder seus sentimentos desagradáveis. Droga! Droga! Toda essa porra! Primeiro, minha verdadeira origem, depois a magia espiritual, a mágica da fusão e agora isso. Quantos segredos eu tenho que guardar para me proteger deste mundo, para proteger minha família de mim? Eu não poderia simplesmente encontrar um martelo mágico ou algo assim, me concedendo poderes divinos? Ou talvez apenas seja escolhido a dedo por um mágico antigo, para se tornar o campeão da ordem apenas falando uma palavra maldita? Por que tudo tem que ser tão complicado? Eu realmente amo minha família, exceto Trion, mas não posso ser honesto com eles. Nesse ritmo, nunca terei amigos, nem amante, nada. Serei forçado a passar minha vida sozinho com meus segredos. Não. Não sozinho. A voz de Solos ressoou em sua mente, cheia de bondade e carinho. O núcleo da torre ao redor do pescoço de Lit pulsava, liberando ondas suaves de mana que envolviam seu corpo como um abraço quente. O humor de Lit melhorou um pouco, permitindo que ele tivesse uma refeição agradável e conversasse com sua família, contando um ao outro o respectivo dia de trabalho. Depois de lavar a louça, ele finalmente conseguiu sair de casa e ir para a floresta de Traven. Lit tinha sua própria clareira especial, no meio da floresta. Um lugar espaçoso o suficiente para treinar suas habilidades mágicas sem pôr em perigo árvores ou animais selvagens, longe de olhares indiscretos. Lit e Solos checaram seus arredores em busca de intrusos ou bestas mágicas. Não encontrando nada, Lit finalmente conseguiu tirar seu grimório da dimensão do bolso e começar a memorizar o feitiço mais simples que encontrara no livro de Nana. Não precisamos de algo poderoso ou complexo para nossos experimentos. Apenas algo para comparar com seus próprios feitiços. Quanto mais rápido você dominar, mais cedo teremos nossas respostas, Solos explicou. O feitiço era gelo perfurante, uma versão diluída do feitiço lança de gelo que Lit usou contra oponentes enormes como o rio ou javalis. Sua palavra mágica era Joruna Litu, com acentos no U para Joruna e no I para Litu. Os sinais das mãos exigiam começar com as pontas dos dedos dos indicadores se tocando, antes de puxá-las para longe, puxando no ar um 7 com o indicador direito, enquanto o esquerdo tinha que executar movimentos espelhados ao mesmo tempo. Depois disso, a mão esquerda teve que parar, enquanto o indicador direito teve que girar, desenhando um círculo completo antes de apontar para o alvo. O resultado esperado foi conjurar e disparar um fragmento de gelo gigante contra um inimigo. Puta merda. E esta é simples. Tanto esforço para tão pouco retorno na sua primeira tentativa. Lit conseguiu conjurar algum tipo de garfo gigante que avançou alguns metros, 2,2 jardas, antes de cair no chão. Você não aspirou H. Solos comentou. Então veio um bumerangue que quase cortou sua cabeça. É Litu, não Litu. Após uma série de falhas não fatais, Lit teve que admitir que não era capaz de aprender a pronúncia da palavra mágica e os sinais das mãos ao mesmo tempo. Então, ele teve que se sentar e recitar o feitiço até acertar. Depois disso, ele teve que enfrentar a má coordenação olho-mão. Isso não é um 7, é um 1. Faça a segunda linha mais íngreme. Você deveria desenhar um círculo, não um ovo. Você vai parar a mão esquerda durante o último movimento, por favor? Caso contrário, nunca veremos o fim falha após falha. Solos continuou incomodando a mente de Lit, corrigindo os muitos erros que fazia durante cada tentativa. Se você é tão bom, por que não faz isso sozinho? Lit rebateu, cheio de frustração. Desculpe, eu não tenho um corpo. Sem mencionar que não posso executar nenhum feitiço, a menos que você saiba como fazê-lo e me dê permissão para isso. Foi uma tarde longa para Lit, cheia de xingamentos, suores e lançamentos, não necessariamente nessa ordem. Antes que ele finalmente conseguisse acertar o gelo perfurante, ele continuou repetindo o feitiço até que se tornasse uma segunda natureza para ele. Eu não posso acreditar que tive que trabalhar tanto pelo feitiço mais simples.
Mal tem 1 hora antes do pôr do sol. Ei, Solos, já é tempo suficiente, ou terminamos as coisas hoje e voltamos para casa? É mais que suficiente. Diga-me, como é usar magia dessa maneira? Para ser sincero, não parece. Estou tão concentrado em toda essa merda que mal consigo respirar. Solos assentiu mentalmente. Perfeito. Agora lance seu feitiço lanças de gelo. Disparando apenas uma lança, Lita estava tão cansado de precisar realmente usar a palavra mágica. Jorum. Com um movimento do pulso, Lita conjurou um dardo de gelo fino e afiado que atingiu a árvore mais próxima mais rapidamente e com mais força que o gelo penetrante. Agora concentre-se. Como você fez isso? Lita não conseguia entender todas aquelas perguntas aparentemente estúpidas, mas confiava em Solos o suficiente para saber que ela não estava apenas tentando irritá-lo. Como sempre. Primeiro, visualizei mentalmente o efeito do meu feitiço, coisas como a forma da lança, a trajetória, etc. Então usei meu núcleo de mana para gerar mana suficiente para sustentar meu feitiço, levando em consideração o tamanho da lança que eu queria conjurar e quão forte eu queria que ela atingisse. Por fim, projetei minha mana do lado de fora, misturando-a com a energia mundial para ter acesso ao elemento água e pronto. Ok, agora use gelo perfurante, novamente. Desta vez, faça-o lentamente, tente sentir como sua mana flui de acordo com o feitiço. Lita precisou de algumas tentativas antes de ter sucesso na tarefa que Solos lhe havia designado. O resultado foi surpreendente. O que diabos? Assim que começo com os sinais da mão, uma parte da minha mana sai do meu corpo. E tem mais. A palavra mágica determina como minha mana interage com a energia mundial, neste caso o elemento água, enquanto também dando ao feitiço sua forma e tamanho. Lita sabia que se Solos tivesse um rosto, agora ela teria um sorriso convencido de orelha a orelha. Você está quase na linha de chegada. Faça gelo perfurante novamente, mas tente aumentar o fragmento de gelo. Eu não posso. Lita ficou pasmo. Se eu tentar adicionar mais mana, o feitiço se torna instável e se dissipa. Solos pediu a ele que tentasse gerar um segundo fragmento de gelo, depois tornar o fragmento mais rápido e finalmente alterar sua trajetória logo após se materializar. A resposta de Lita sempre foi a mesma. Eu não posso. Todo o feitiço está gravado em pedra. Depois que aprendi os sinais e a pronúncia adequados, tornei-me nada mais que uma fonte de mana e um sistema de direcionamento. Meu núcleo e imaginação de mana não participam desse tipo de conjuração. Lita de repente alcançou a iluminação. E é por isso que você considera mágica falsa. Chamar isso de magia falsa é um pouco extremo, mas por uma questão de simplicidade, vamos chamar assim. Lita podia sentir Solos cheio de orgulho. Agora, finalmente, posso compartilhar minha teoria com você. Antes de tudo, gostaria que você pensasse sobre todos os passos necessários para usar a verdadeira magia. Solos parou por um momento, dando a Lita tempo suficiente para pensar. Onde você quer chegar? Meu argumento é que o que você rejeita tão casualmente como de costume é na verdade um feito realmente complexo, muito mais difícil que a mágica falsa. HMMM. Desculpe, ainda não consigo te seguir. Solos bufou de frustração. A verdadeira magia não é tão simples quanto você imagina. Requer estar ciente de seu próprio núcleo de mana e ser capaz de gerar a quantidade certa de mana para cada feitiço. Muita mana e seria um tiro pela culatra. Em você, muito pouco e não teria sucesso. Também requer ser capaz de projetar sua mana para fora, alcançando a energia do mundo sozinho. Duvido que mesmo Nana seja capaz de fazer isso. Lita achou a última parte difícil de acreditar. Quando você coloca dessa maneira, com certeza, não é uma tarefa fácil. Mas é o que todo mundo faz com a magia da tarefa. Qual é a diferença entre a verdadeira e a mágica da tarefa? Porque ninguém mais a usa. A diferença está na quantidade de mana necessária. A magia de tarefa precisa de pouca mana, para que você possa usá-la mesmo sem ativar seu núcleo de mana, enquanto a verdadeira magia pode exigir grandes quantidades de mana, de acordo com o que você está tentando realizar. Vendo que Lita estava lutando, Solos começou a usar um tom monótono de palestras.
A magia de tarefa é a base para a magia. Ela ensina tudo o que você precisa, exceto como ativar o núcleo de mana. A magia falsa é como uma muleta, um método infalível de magia para manequins. Você só precisa aprender algumas palavras e gestos e ele faz tudo sozinho, desde que tenha mana suficiente. Minha hipótese é que a tarefa e a magia falsa são ensinadas nessa ordem como um curso de treinamento em direção à verdadeira magia. Mas poucos, como os magos, entendem que a magia falsa não se trata de movimentos dos dedos e de ortografia, mas de perceber o fluxo de mana e aprender a controlá-lo. Seus exercícios respiratórios também são uma muleta, mas são bons, pois ajudam a acessar o núcleo de mana, tornando-o consciente do fluxo de mana. A magia falsa, ao contrário, é ruim, pois torna seus usuários dependentes demais de seu poder. A maioria dos usuários de magia falsa é tão obcecada por detalhes como sinais de mão e pronúncia, que vivem a vida inteira sem perceber o que está além. Magos falsos, especialmente aqueles com grande talento, tornam-se tão complacentes, capazes de fazer o que ninguém mais pode, que nunca param por um momento para se perguntar por quê. É meio irônico. Lid ficou surpreso. Tudo fazia sentido. Mas se você já descobriu tudo isso, por que não me contou? Quais são os buracos na sua teoria que você mencionou anteriormente? Solos ficou envergonhado, mas respondeu mesmo assim. Porque eu não posso responder a alguns pontos-chave da minha própria teoria. Se estou certo, porque a magia falsa é a única disponível para todos. Porque os magos verdadeiros matam quem quer que a espalhe pelo mundo inteiro. O quê? Solos fundiu suas mentes, mostrando ali todas as coisas que ela havia notado lendo o livro de história. Quantos teóricos e magos em ascensão haviam morrido em acidentes ou circunstâncias misteriosas, muitas vezes logo após anunciar à comunidade mágica uma descoberta inovadora. Outros, em vez disso, seriam descartados como fraudes, antes de enlouquecer e desaparecer. Lid só conseguiu rir de seu coração. Oh, meu Deus! Solos, você é tão inteligente e tão ingênuo nos caminhos da humanidade. A resposta é realmente simples. Você sabe por que, na Terra, tínhamos engarrafamentos? Porque todo mundo podia pegar um carro. Você realmente deixaria qualquer louco, qualquer idiota ingênuo colocar as mãos nesse tipo de poder? Magia falsa é um meio de controlar as massas, não é o teste final como você pensa. Depois que se descobre a verdadeira magia, o teste final está se mostrando esperto o suficiente para entrar silenciosamente no clube e colher os benefícios. E se você não gosta das regras do clube, a única saída é a morte. Capítulo 30 – Verdadeira Magia e Magia Falsa 2. Quando eles terminaram de comparar notas sobre a explicação de Solos para a verdadeira magia, já era tarde. Lid teve que se apressar para sair da floresta antes que ficasse escuro demais. Ele não tinha medo de predadores noturnos, mas sua mãe Elina era outra história. Se eu voltar tarde demais, ficarei de castigo por semanas. Porra, odeio tanto o toque de recolher. Ele não queria voltar para casa de mãos vazias, então tirou do bolso um par de piscas-piscas gordos que guardara para momentos como aquele. No dia seguinte, Nana informou-lhe que o conde concordara em ajudar e que alguns de seus melhores livros estavam a caminho. Lid foi forçado a fingir estar ainda envolvido no livro de história de Nana. Era grande demais para terminar de uma só vez. Ele passou o dia resumindo todos os feitiços de primeiro nível em seu grimório, mantendo apenas o nome, sinais de mão e instruções de pronúncia e uma breve descrição de cada feitiço. Eu não preciso desperdiçar páginas preciosas neste documento. Posso falsificar os sinais das mãos movendo minhas mãos rapidamente, mas ainda preciso me lembrar de cada nova palavra mágica quando pretendo usar magia falsa. Além disso, se Nana quiser me colocar em teste, preciso mostrar a ela minha proficiência. Suspiro, toda essa memorização sem cérebro vai me deixar louco. O lado positivo é que, aprendendo essas coisas, posso prever o feitiço de um inimigo e combatê-lo, se necessário. Mais de uma vez, Lid se viu desejando que Solos pudesse mover seu corpo à vontade. Ela tinha uma memória muito melhor, e isso economizaria muito tempo e esforço.
O único feitiço que Lit estava realmente ansioso para experimentar era o corpo flutuante mágico do ar. Com esse encantamento, pode-se fazer flutuar no ar qualquer coisa ou qualquer pessoa pesando menos de 100 kg, 220,5 libras. Ele tinha muitos usos, como frear uma queda livre, mover um paciente gravemente ferido sem inchaços, ou mover-se sem deixar vestígios e emitir ruídos durante a caça ou a caça. Isso foi algo que Lit tentou várias vezes por conta própria, mas sem sucesso. Ele poderia facilmente fazer os outros flutuarem com magia espiritual, mas não ele próprio. Foi realmente difícil equilibrar o corpo inteiro enquanto se concentrava no feitiço. O mesmo poderia ser dito sobre o uso de magia no ar em vez de magia espiritual. Um pequeno erro faria flutuar de cabeça para baixo ou fazê-lo girar como em uma máquina de lavar. Lit nunca conseguiu flutuar corretamente, muito menos se mover. Se Solos está certo e a magia falsa é um curso de treinamento, eu posso usar este corpo flutuante para aprender a flutuar para sempre. Então, o passo mais natural é transformá-lo em um feitiço de voo. Mal posso esperar para voar nos céus como meus heróis de infância. Logo após o almoço, Lit voltou para a floresta e começou a praticar. A palavra mágica do corpo flutuante era Breza Hilak, então ele não teve problemas com a pronúncia. Os sinais da mão, em vez disso, eram bastante complicados. Tendo aprendido com seus erros, Lit primeiro se certificou de que ele acertou a palavra mágica antes de passar para os sinais das mãos. Ele o levou devagar e com calma, não precisava aprender a lançá-lo rapidamente, apenas para aprender com o feitiço como distribuir a energia. Depois de apenas algumas tentativas, Lit conseguiu conjurar o corpo flutuante corretamente. Era uma sensação estranha, muito diferente do que ele esperava. Para flutuar, não era necessário uma única elevação forte, mas centenas deles ao mesmo tempo, cada um empurrando para cima com a mesma força para manter o equilíbrio sob controle. Isso é muito pior do que eu previra. Não admira que sempre tenha falhado no passado. Agora, de acordo com o livro, o corpo flutuante me deixa sem peso, de pé no lugar. Para me mover, preciso de apoio externo ou magia de tarefas aéreas. Lit começou a gerar ventos fracos, movendo-se como um zangão de brinquedo. Isso é ótimo. Esse feitiço tem inúmeras aplicações. Eu me pergunto por que é apenas primeiro nível, apesar de ser tão elaborado. Por que dura apenas 1 minuto? Solos lembrou enquanto Lit já estava caindo no chão. Depois de experimentar o corpo flutuante algumas vezes, Lit usou seu próprio fluxo de mana para replicar o feitiço. Logo ficou claro que ele não seria capaz de fazê-lo em uma única tarde. Afinal, a verdadeira magia era realmente mais difícil do que sua contraparte falsa. Irritado e frustrado, Lit começou a resmungar sem parar. É tudo tão chato, ter que aprender 2 tipos de magia para cada maldito feitiço. Estou lhe dizendo, Solos, que considerei seriamente usar o corpo flutuante. Mas se eu for estúpido o suficiente para fazê-lo, seria forçado. Para aprender todas as versões de nível superior e quem sabe em que etapa está o voo real. Dessa forma, em vez disso, uma vez que eu tenha bases sólidas, todo o resto deve ser fácil. Ou pelo menos espero que sim. Lit passou o dia aí praticando seu novo feitiço, levitação, mas quando a manhã chegou, ele ainda não havia conseguido. No dia seguinte, uma pequena caixa de livros foi entregue na casa de Nana e ela prontamente entregou a Lit. Se eles fossem meus, eu nunca permitiria que você os trouxesse para fora da minha casa. Mas o conde me disse explicitamente que você é livre para trazê-los para casa como achar melhor. Lark é um homem muito generoso, não abuse da sua confiança. A princípio, Lit estava realmente chateado. Ele havia esquecido completamente seu pedido de ajuda e agora estava inundado de livros inúteis que ele tinha que fingir ler. Depois de 2 dias inteiros fechados, seu corpo ansiava por alguma ação. Mas então ele percebeu que não havia muitos livros de história, a maioria deles eram biografias e autobiografias de magos, arquimagos e magos proeminentes do passado e do presente. Ele finalmente tinha em mãos as informações de que precisava sobre quanto talento poderia revelar com segurança.
Lit pôde finalmente ver uma luz no fim de um dos muitos túneis em que estava preso. Até agora, seu aprendizado havia acrescentado mais problemas à sua vida. Ter sorte pela primeira vez fez com que se sentisse muito bem. Ele anotou em seu grimório todos os feitos que seus modelos cumpriram e com que idade eles conseguiram. Então veio a parte mais séria, decidindo até que ponto ele deveria agir. Sou de origem humilde e sem apoio. Imitar o mago é como cortejar a morte. Se ao menos revelar menos talento do que Nana trouxesse um nobre para tentar me matar, mostrar tanta habilidade me colocaria na lista de acertos de todos os famílias principais. Concordou. Soros entrou na conversa. A melhor opção é continuar abaixo do talento de Nana. Se o Conde Lark começar a protegê-lo, você poderá aumentar o nível dela. Um mago masculino dessa habilidade seria definitivamente digno de nota. A partir daí, é melhor ajustar seu talento de poder com base sobre como as coisas se desenvolvem. Meus pensamentos exatamente a mente de Lita sentiu. Nas semanas seguintes, enquanto estavam na casa de Nana, Lit e Solos dividiram as tarefas em mãos. Lita abarrotou todos os feitiços de primeiro nível, enquanto Solos lia os livros do Conde e anotava todos os detalhes relevantes. Lit deu a ela controle sobre a magia dos espíritos e da água, possibilitando folhear livros e escrever um apêndice no grimório. Durante a tarde, eles tentavam fazer a levitação funcionar. Pouco a pouco eles estavam resolvendo todos os problemas, às vezes até melhorando as fundações do corpo flutuante. Lit completou a levitação após mais de um mês de trabalho duro, e nessa época ele já havia dominado todos os feitiços de primeiro nível, mas foi forçado a esperar. Segundo os livros do Conde, esse foi um feito digno de um futuro arquimago. Então, ele teve que esperar mais meio mês antes de revelar a Nana os frutos de seus esforços. Ela ficou realmente impressionada com a habilidade e determinação de Lit. Nana havia dito a ele que, naquele dia, ela precisara de menos de um mês para memorizar todo o livro, e, apesar de Lit ter menos talento, ele conseguiu alcançar o mesmo resultado com apenas 2 semanas de atraso. Nana esperava que ele levasse pelo menos 2 meses inteiros. Nana ofereceu a ele para ajudá-la durante o horário ocupado, e Lit aceitou de bom grado. Até completar a levitação, ele não caçava há mais de um mês. Não apenas a reserva de caça que ele mantinha na dimensão do bolso estava quase esgotada, mas essa enorme quebra também custou muito dinheiro. Lit precisava compensar o tempo perdido. Oficialmente, ele conhecia apenas 2 feitiços de luz de nível 1, Vinir e Raditu, o feitiço que detecta doenças/ferimentos, e Vinir e Ban, um feitiço básico de cura, capaz de tratar tosses, resfriados leves e cortes não muito profundos. Por isso, na maioria das vezes ele só recebia a taxa de diagnóstico, já que Nana tratava os pacientes. Ele só conseguia curar ferimentos leves, mas seus lucros não eram tão ruins. Os negócios de Nana tinham raízes profundas, pessoas de todas as aldeias vizinhas vinham procurar sua ajuda. Ao passar mais tempo no escritório da frente, Lit descobriu que Nana era muito mais do que uma curandeira para o povo de Lutia. Ela também era a protetora deles e a força policial mais forte. Simplesmente morando lá, a maioria dos bandidos evitaria a vila, e aqueles que eram corajosos o suficiente para atacar encontrariam rapidamente seu criador antes de causar algum dano real. Nana também era o escudo para todos os comerciantes e população local. Nenhum comerciante estrangeiro, jovem mestre ou jovem amante poderia intimidar o povo de Lutia sem incorrer em sua ira. Às vezes, ela era chamada até para acabar com uma briga de bêbados. Lit achava difícil acreditar que tinha tanta disposição em relação às pessoas a quem servia, sempre pronta para intervir sempre que necessário. Um dia, depois que Nana ensinou uma lição a um jovem nobre e a seus guarda-costas, acreditando que ele poderia forçar qualquer donzela que se adequasse ao seu gosto, Lit decidiu descobrir a verdade. A velha bruxa já havia provado que se importava mais com dinheiro do que com tudo. Lit se apaixonara por seu ato gentil mais de uma vez, então ele queria saber qual era o verdadeiro ângulo dela. Ser rude com seu mentor era definitivamente uma má ideia, então ele adotou uma abordagem mais sutil.
Mestre, eu realmente não sei como expressar minha admiração por você. Cuidar da segurança da vila, basicamente sozinha, e não pedir nada em troca. É realmente impressionante da sua parte. Nana riu alto, parecendo ameaçadora. Você é realmente hilário, garoto. Às vezes você é tão sábio que quase esqueço que você tem apenas 6 anos. Mas sempre que você sai com essa bobagem, você realmente parece uma criança ingênua. É claro que recebo algo em troca. Já se perguntou por que meus tratamentos são tão caros? Continua no próximo vídeo. Continua.